Bom, pessoal, seja bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez na Rapidinha Bíblica. Hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais polêmicos da Bíblia Sagrada, né? Um assunto difícil de ser explicado, de ser entendido. Nós vamos falar sobre Jefté e seu voto, né? Para quem não está familiarizado com a história, Jefté foi um juiz, né? Um comandante de Israel, e em uma certa batalha fez uma promessa ao Senhor, que se o Senhor lhe desse vitória no seu retorno daquela batalha, ele ofereceria ao Senhor a primeira coisa que viesse da sua casa ao seu encontro. A primeira coisa que ele encontrasse, ele ofereceria ao Senhor. Pois bem, o Senhor lhe deu vitória, mas a primeira pessoa que encontra com ele é a sua própria filha, a única filha que ele tinha. E aí há duas linhas de pensamento sobre este assunto. Há aqueles que acreditam que Jefté realmente ofereceu, sacrificou a sua filha em holocausto ao Senhor, queimando ela, né? E há aqueles que acreditam que não, né? Que ela apenas foi entregue ao serviço do Senhor no tabernáculo para viver no tabernáculo servindo ao Senhor. Pois bem, como é que é uma rapidinha bíblica e eu não tenho muito tempo, o que acontece com essa situação? Primeiro, a gente precisa entender duas palavras que são muito importantes no texto lá em Juízes capítulo 11. Duas palavras importantes: voto e holocausto. Nestas duas palavras estão concentrado a base daquilo que eu vou passar para vocês. Primeiro a gente tem que entender acerca do voto. Tá? O voto era uma atitude, um ato, né? Uma promessa que uma pessoa fazia a Deus, e Deus levava isso muito a sério. Tá? Na lei havia um regulamento para que a pessoa fizesse voto. E a lei dizia que se você fizesse um voto que envolvesse outras pessoas, tá? Haveria um preço a ser pago, né? Por aquele voto, por aquela pessoa que foi envolvida naquele voto. Tá? Então havia um determinado preço que era estipulado pelo sacerdote para que aquele voto fosse aceito, fosse satisfeito, sem necessariamente ter que implicar na morte daquela pessoa. Por quê? Por causa da palavra holocausto. Né? A gente sempre ouve a palavra holocausto, sacrificar ao Senhor, como isso é um símbolo de adoração e tal. A gente vê isso assim até de uma forma poética, muito bonita. Vamos adorar o Senhor, fazer um holocausto ao Senhor e tal. Mas quando você vai para a lei e você percebe o que acontecia no holocausto, aí você vai entender que há uma dificuldade muito grande em aceitar que Jefté tenha sacrificado a sua filha. Porque a lei do holocausto dizia o seguinte, que o animal, né, que a oferta que seria feita ao Senhor em holocausto, né, aquele animal deveria ser primeiro degolado, ou seja, cortava-se a garganta daquele animal, sangrava aquele animal até o fim, arrancava a cabeça daquele animal, depois o sacerdote tirava a pele daquele animal, tá? Depois ele esquartejava o animal, tirava ali as patas, né, os membros, e também tirava ali as vísceras, né? A parte interna do animal era também tirada, porque as partes internas e os membros tinham que ser primeiro lavados para depois ser queimados. Já o restante, o dorso do corpo do animal, não. Eles já colocavam direto sobre o altar para queimar, né? Aí as vísceras, né, a parte interna do animal e os seus membros, depois era lavado com água e em seguida jogado junto com o dorso para que queimasse. Agora você imagine um sacerdote do Senhor tomar uma jovem, arrancar a cabeça dela, sangrar ela até o final, depois arrancar sua pele, depois esquartejar a jovem. Não dá. Então, quando você junta uma coisa com outra, você entende que há sim pela Bíblia Sagrada uma grande, enorme possibilidade de que Jefté não a tenha sacrificado, queimado em holocausto. A palavra holocausto quer dizer aquele que sobe como fumaça, que queima como fumaça até o fim. Então, é muito difícil você entender que aquilo tenha acontecido, né? Algumas pessoas dizem, porque Jefté era um homem rude, não conhecia bem as leis divinas, era um cananeu. Na verdade, o que a Bíblia diz é que Jefté era filho de uma prostituta.
né? O pai dele tinha sua família e se envolveu lá com essa mulher e nasceu o Jefté, e seu pai o trouxe para dentro de casa e criou com seus filhos. E depois que os filhos cresceram, botaram, né, o filho bastardo para fora de casa. Não necessariamente que ele seja cananeu, né? A Bíblia não diz exatamente isso. Diz que ela era uma prostituta, mas havia também prostitutas em Israel, ok? Então, quando você olha para o que aconteceu com Jefté, ele foi cheio do Espírito Santo, ele venceu uma batalha em nome do Senhor, pelo exército do Senhor, né? E você tem na Bíblia Sagrada o ensinamento da lei dizendo que se uma pessoa fizesse um voto que envolvesse outras pessoas, né, haveria um preço por aquelas pessoas, né? Então você entende e tendo em vista a gravidade do que era oferecer um holocausto, você entende que de fato a filha de Jefté deve ter sido consagrada ao Senhor. Inclusive, lá no mesmo capítulo dos votos, se não me engano, 27 de Levíticos, ele fala sobre quando uma pessoa queria dar, uma coisa era oferecida ao Senhor, mas a pessoa queria resgatar aquilo, então ele dava aquele preço, mas as duas coisas pertenciam ao Senhor. O animal ficava a serviço, ficava lá para o sacerdote, né? E a pessoa ainda tinha que pagar o preço daquele animal. Então, isso sim é o que deve ter acontecido com a filha de Jefté. Ele pagou o valor estipulado pelo sacerdote e a sua filha ficou consagrada ao Senhor lá no tabernáculo. Assim como aconteceu, por exemplo, com o profeta Samuel, né? O profeta Samuel foi consagrado ao Senhor, né? Ele ficou na casa a serviço do Senhor. E uma coisa interessante que talvez você esteja se perguntando, mas de onde é que você tira essas ideias? De onde está escrito esses versículos que você toma como base o seu discurso nas rapidinhas bíblicas? Calma, eu estou preparando um e-book com todos os detalhes. Você vai ter, eu vou oferecer a vocês um e-book, um livro, né, digital, com todos os detalhes, passo a passo, versículo a versículo, explicando cada detalhe de cada uma das rapidinhas bíblicas que eu estou lançando aqui no meu canal. Aguardem que breve vocês terão essa novidade aqui no nosso canal, ok? Uma outra coisa interessante é que Jefté era filho de Gileade. Gileade era o nome do pai dele, mas também era o nome da terra de Gileade. Será que você já ouviu falar no bálsamo de Gileade? Você quer saber sobre isso? Você quer entender o que significa, o que era o bálsamo de Gileade? Por que a gente fala, você ouve falar tanto em bálsamo de Gileade? Se você quiser, deixa aí nos comentários aí, eu quero sobre o bálsamo, eu quero assistir sobre o bálsamo. Escreve bálsamo de Gileade, ok? E assim que for possível, eu vou colocar aqui no ar uma rapidinha sobre o bálsamo de Gileade. Obrigado, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para você receber as próximas rapidinhas bíblicas. Deus te abençoe.